O espelho, que nunca refletia. Ana herdou o espelho antigo da avó, no sótão da casa velha onde passou a morar. Era uma peça pesada, com uma moldura de madeira escura, esculpida em formas que pareciam quase vivas, como garras ou tentáculos entrelaçados. Desde o primeiro dia, Ana sentiu um arrepio estranho toda vez que passava por ele. Mas o que mais a intrigava era que, por mais que se posicionasse na frente do espelho, nunca via seu reflexo. Era como se aquele vidro fosse um portal para um mundo invisível, onde sua imagem simplesmente desaparecia. À noite, quando a casa ficava silenciosa e escura, Ana subia ao sótão para olhar o espelho de perto. Em uma dessas noites, quando a lua cheia iluminava o ambiente, ela finalmente viu algo. Um rosto que não era o seu. Uma figura pálida com olhos fundos que a observava de dentro do vidro, imóvel, até que, lentamente, aquele reflexo começou a sorrir. Um sorriso que não correspondia ao seu próprio rosto, nem aos seus lábios. Ana ficou paralisada, o coração martelando no peito. O sorriso da figura no espelho crescia, se tornando cada vez mais sinistro, enquanto seus olhos escuros pareciam perfurar a alma dela. Tentou desviar o olhar, mas seus pés estavam grudados no chão. De repente, o espelho começou a embaçar, como se uma névoa escura saísse de dentro dele, preenchendo o sótão. A figura moveu a mão lentamente, como se quisesse tocar Ana, ou puxá-la para dentro daquela superfície fria e escura. Ela tentou gritar, mas a voz morreu na garganta. O ar ficou pesado e a sensação de ser observada tornou-se insuportável. No instante em que a mão da figura tocou a superfície do vidro, Ana fechou os olhos com força e recuou, tropeçando e caindo no chão do sótão. Quando abriu os olhos novamente, o espelho estava limpo, refletindo apenas o escuro vazio do sótão e, pela primeira vez, o seu próprio reflexo. Mas algo estava errado. Atrás dela, no reflexo, um segundo rosto sorria, congelado, esperando. Ana levantou-se rapidamente, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Virou-se para olhar atrás de si, mas o sótão estava vazio. Apenas caixas velhas e teias de aranha. Tentou convencer a si mesma de que era apenas um pesadelo, uma ilusão causada pela solidão e pelo cansaço. Naquela noite, enquanto tentava dormir, sentiu um peso no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre ela. O silêncio da casa foi quebrado por um sussurro baixo e arrastado, vindo do sótão. "Não me deixe aqui sozinho." Ana tentou ignorar, mas algo a puxava. Desceu as escadas lentamente e foi até o sótão. O espelho ainda estava lá, parado, aparentemente normal. Ela se aproximou e pela segunda vez seu reflexo apareceu. Só que agora o reflexo sorriu de novo. Mas desta vez, antes que ela pudesse reagir, a mão daquele outro rosto emergiu do vidro, estendendo-se para fora, fria e pegajosa como a morte. Ana recuou, mas sentiu uma força invisível segurá-la, como se o espelho tentasse puxá-la para dentro. No desespero, agarrou um pedaço de madeira e quebrou o vidro. Um grito horrível ecoou no sótão, enquanto os estilhaços caíam no chão. O espelho agora estava estilhaçado, mas o reflexo continuava lá, sorrindo, esperando. Ana, tremendo, sentiu o ar ao seu redor ficar gelado. O sorriso do reflexo tornou-se uma risada rouca e cruel, preenchendo o sótão. De repente, o rosto começou a se distorcer, se transformando numa sombra amorfa
que deslizou para fora dos pedaços de vidro quebrado. Ela tentou correr, mas suas pernas estavam presas, como se o próprio chão tivesse virado cola. A sombra avançou, envolvendo Ana numa escuridão profunda e sufocante. Quando a luz da manhã invadiu o sótão, a casa estava silenciosa. No chão, estava apenas o espelho partido e um pequeno bilhete, escrito com letras tremidas e quase apagadas. Agora sou eu quem reflete em você. Ana nunca mais foi vista. Dizem que se alguém olhar para aquele espelho, verá um sorriso que não é seu e sentirá um arrepio que nunca vai passar. A voz da caixa de música Lucas era um jovem colecionador de objetos antigos. Certo dia, ao passear por uma feira de antiguidades, encontrou uma caixa de música peculiar, pequena, trabalhada em madeira escura, com detalhes em prata e uma pintura delicada de um anjo na tampa. O antiquário garantiu que ela era rara e misteriosa, mas Lucas, encantado, não hesitou em comprar. Na primeira noite, ele decidiu dar corda na caixa e deixar a melodia tocar, uma música suave, doce, mas logo percebeu algo estranho. Por trás da melodia, um sussurro quase inaudível parecia chamá-lo. Libertar a alma presa, dizia a voz, tão tênue que Lucas pensou estar imaginando. Nos dias seguintes, a música continuava tocando sozinha, ou Lucas via a manivela girando sem que ele mexesse. Os sussurros tornaram-se mais claros, mais insistentes. Eles lhe pediam para encontrar a chave para abrir o que estivesse trancado. Lucas ficou obcecado. Passava horas estudando a caixa, procurando por segredos escondidos. Sentia a presença daquela alma presa crescendo dentro dele. E à noite, quando a caixa silenciava, a voz permanecia. Agora dentro de sua cabeça, um eco constante e perturbador. Na última noite, Lucas decidiu abrir a caixa de vez, mas ela estava trancada, sem nenhuma chave aparente. O sussurro se tornou um grito dentro de sua mente, uma súplica desesperada por liberdade. Tremendo, ele pegou uma faca e forçou a tampa. Quando abriu, a música parou. Um silêncio mortal tomou conta do quarto, mas os sussurros não cessaram. Eles estavam dentro de Lucas, dentro de sua cabeça. Agora não mais apenas um som distante, mas uma presença viva, pulsando com raiva e desespero. Na manhã seguinte, Lucas foi encontrado em seu quarto vazio. A caixa de música estava fechada, silenciosa, e sobre a mesa, um bilhete com uma única frase escrita com letra trêmula. A alma está livre, mas quem sou eu agora? Depois daquela manhã, Lucas desapareceu sem deixar rastros. Seu quarto, no entanto, estava intacto, exceto pela caixa de música, que agora parecia pulsar como um coração sombrio no silêncio da casa. Os vizinhos começaram a ouvir, à noite, uma melodia distante e arrepiante, vindo da janela do apartamento de Lucas. Alguns diziam ouvir sussurros entre as notas, como se a própria música carregasse uma voz humana, sufocada e pedindo socorro. Os amigos de Lucas decidiram investigar. Entraram no apartamento e encontraram a caixa de música sobre a mesa, fechada e imóvel. Tentaram dar corda, mas nada aconteceu. Parecia morta, mas então uma sensação gelada tomou o ar. Uma voz sussurrou tão clara que congelou a espinha de todos ali. Libertem-me. De repente, um eco passou pela casa e cada um dos amigos sentiu uma presença invisível os observando. Era como se algo dentro daquela caixa não fosse apenas uma alma presa, mas algo pior.
algo que havia tomado Lucas e agora queria novos hospedeiros. Nas noites seguintes, todos que tiveram contato com a caixa começaram a ouvir a melodia e os sussurros. Alguns se isolavam, falando sozinhos sobre uma voz que falava dentro deles. Outros desapareceram, deixando para trás quartos trancados e bilhetes confusos, escritos com uma caligrafia que não parecia humana. A lenda da caixa de música amaldiçoada começou a crescer. Dizia-se que quem a possuísse carregava não apenas a melodia, mas uma entidade que se alimentava da alma do portador, tentando sempre escapar daquele pequeno cárcere de madeira e metal. Até que um dia, a caixa desapareceu do apartamento de Lucas, como se nunca tivesse estado lá, e as vozes, os sussurros, passaram a rondar quem quer que tenha ouvido aquela melodia pela última vez, para sempre. Depois do desaparecimento de Lucas, os amigos mais próximos decidiram se reunir na casa de Ana, sua amiga de infância, que havia sido a última a visitá-lo antes do sumiço. Eles estavam assustados, mas determinados a entender o que acontecera com ele e, principalmente, como acabar com aquela maldição. No centro da sala, sobre a mesa, estava a caixa de música. Nenhum deles tinha coragem de tocar, mas a curiosidade era maior que o medo. "Vocês ouviram?" perguntou Diego, nervoso. "Aquela música e os sussurros, eles ficam dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse pedindo ajuda." Ana, que havia passado a noite pesquisando, abriu seu laptop e mostrou uma anotação antiga, encontrada num diário que Lucas deixara para trás. A caixa guarda mais do que uma melodia. Ela prende uma alma inquieta, mas também uma sombra que se alimenta do desespero. A única forma de libertar a alma e exorcizar a sombra é encontrar a chave que nunca foi feita. "Uma chave que nunca foi feita", murmurou Júlia, inquieta. "Como a gente pode procurar algo que nem existe?" De repente a caixa começou a tocar sozinha. A música doce encheu o cômodo, mas os sussurros agora pareciam mais desesperados e ameaçadores. "Peguem a caixa!" Ana gritou, mas ao tentar fechar a tampa, a caixa liberou uma onda de frio que fez todos recuarem. A voz, agora mais forte, parecia querer sair dali, uma presença faminta e furiosa. "Temos que encontrar essa chave", insistiu Ana, "ou a sombra vai continuar se alimentando de quem estiver perto, e não só de Lucas." Eles decidiram, então, buscar pistas sobre a origem da caixa, investigando o antiquário que a vendeu a Lucas e qualquer informação antiga sobre o objeto. Mas, o que ninguém sabia ainda, a sombra estava mais perto do que imaginavam, observando, esperando a próxima alma para prender. Ana, Diego e Júlia se reuniram cedo na casa de Ana, cada um trazendo anotações, fotos e o diário de Lucas. O plano era claro: descobrir a origem da caixa e, com sorte, a tal chave que pudesse libertar a alma aprisionada e acabar com a sombra que crescia na escuridão. Ana sugeriu começar pelo antiquário, onde Lucas comprou a caixa. Eles foram até a pequena loja no centro da cidade, um lugar empoeirado e esquecido pelo tempo, gerido por um homem idoso e reservado chamado Senhor Mouro. "A caixa de música?" O velho arqueou as sobrancelhas. "Vocês não deveriam mexer com aquilo." Quando contaram do que tinham ouvido e do sumiço de Lucas, o rosto do Senhor Mouro ficou pálido. "Aquela caixa não é um brinquedo. Foi feita há mais de 100 anos por um artesão chamado Elias Ferraz."
Dizem que ele era obcecado por aprisionar almas em seus objetos. A caixa, ela contém uma alma, sim, mas também algo que ele não podia controlar. Uma sombra que consome quem tenta libertar o espírito. Você sabe onde podemos encontrar essa chave? Perguntou Ana, tentando manter a voz firme. Não existe uma chave física, respondeu o homem com tristeza. A chave é uma palavra, um nome, o nome do verdadeiro dono da alma presa. Elias Ferraz tentou criar essa prisão, mas não sabia o nome do prisioneiro. Vocês precisam descobrir esse nome para quebrar o feitiço. De volta à casa de Ana, eles passaram a noite vasculhando arquivos antigos, registros de nascimentos, mortes e desaparecimentos na cidade. Entre poeira e papéis amarelados, encontraram uma pista. Uma jovem chamada Helena Marques desapareceu misteriosamente há 100 anos, no mesmo período em que a caixa foi feita. No diário de Lucas, uma página estava riscada, mas uma palavra ainda era legível: Helena. De repente, a caixa começou a tocar sozinha. Os sussurros agora pediam, quase imploravam: Helena, encontre-me. Eles entenderam que aquela era a chave para libertar a alma. Mas quanto mais se aproximavam da verdade, mais a sombra se fortalecia, preparada para impedir que quebrassem a maldição. Naquela noite, Ana, Diego e Júlia estavam reunidos no quarto onde a caixa de música ficava. A melodia tocava sozinha, baixa, acompanhada pelos sussurros insistentes. Helena, Helena. De repente, a temperatura despencou e uma escuridão densa começou a se espalhar pelos cantos do quarto, como se a sombra ganhasse forma e vida. Um silêncio pesado tomou o ar, quebrado apenas pelo som da caixa. Ela está aqui, murmurou Ana, segurando firme a caixa. A sombra surgiu, uma figura negra e sem traços definidos, mas com olhos brilhantes que pareciam sugar a luz ao redor. Ela se moveu rápido, envolvendo os três em um frio paralisante. Vocês não passarão, sussurrou a entidade com uma voz que parecia vir de dentro de seus próprios pesadelos. Diego tentou se afastar, mas seus pés estavam presos. Júlia, tremendo, buscava algo para usar como arma. Ana, porém, reuniu toda a coragem e falou alto: Qual é o seu nome? Quem é você? Por que prende Helena? A sombra hesitou e então, em um sussurro cruel, respondeu: Eu sou o vazio que Elias não conseguiu controlar. Eu sou o que consome as almas que tentam escapar. Ana, sentindo a voz da caixa vibrar em sua mão, começou a cantarolar a melodia, pronunciando o nome Helena em voz alta. A sombra recuou, gritando em um lamento que fazia as paredes tremerem: Não, vocês não vão libertá-la. Com um último esforço, Ana abriu a tampa da caixa e, olhando fixamente para a sombra, disse: Helena, você está livre. A sombra se desfez em uma fumaça negra que escapou pela janela aberta e a música parou. Um silêncio pesado, mas calmo, tomou o ambiente. Os três amigos caíram exaustos, mas aliviados. A caixa estava silenciosa, vazia. No dia seguinte, uma carta foi entregue para Ana sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita com uma caligrafia delicada e antiga: Obrigada por me libertar. Agora, minha alma pode finalmente descansar. O último passageiro. Capítulo 1. Carona na estrada era quase 1 da manhã quando Marcos, um motorista de aplicativo, recebeu a última chamada da noite. Uma corrida curta,
saindo de uma estrada rural perto da cidade. Ao chegar ao local, não viu ninguém, apenas a neblina e a estrada vazia. Estava prestes a cancelar a corrida quando uma figura surgiu da mata. Um homem magro, vestindo um paletó antigo, de aparência desbotada. "Boa noite", disse o homem, entrando silenciosamente no banco de trás. "Cemitério da colina, por favor." Marcos estranhou o pedido. O cemitério fechava cedo, mas aceitou, ansioso para encerrar o turno. Durante o caminho, o passageiro permaneceu em silêncio absoluto. Quando Marcos tentou puxar conversa, perguntou: "Visitando alguém essa hora?" A resposta veio seca: "Eu moro lá." Capítulo 2. A corrida que não acaba. O clima dentro do carro ficou gélido. Marcos suava, mas o interior parecia cada vez mais frio. Tentou manter a calma. "Está tudo bem aí atrás?" Nenhuma resposta. O GPS começou a falhar, girando o mapa sem parar. A estrada parecia nunca terminar, mesmo ele tendo pego aquele caminho centenas de vezes. "Que droga!" murmurou. Foi então que, pela visão periférica, notou algo impossível. O homem agora aparecia no banco do passageiro, ao lado dele. Que porra é essa? O carro perdeu o controle e saiu da estrada, parando no acostamento. Quando olhou para o lado, não havia ninguém ali, nem no banco de trás. Mas o celular vibrava. Quando Marcos olhou para a tela, havia um novo destino inserido automaticamente. Voltar para onde tudo começou. A corrida não havia terminado. Capítulo 3. Onde tudo começou. Confuso e em pânico, Marcos tentou sair do carro, mas as portas estavam travadas. A luz interna piscava. O rádio ligou sozinho, tocando uma melodia antiga, arranhada, como se fosse de um vinil quebrado. No espelho retrovisor, o homem reapareceu. Desta vez, com o rosto desfigurado, como um cadáver, há muito enterrado. "Você me deixou lá, Marcos", disse a voz que agora vinha de todos os lados. "Há 5 anos, naquela curva. Você fugiu. Nunca me procurou." Marcos se lembrava. Um acidente, um corpo. Ele havia fugido, tomado pelo medo. Nunca contou a ninguém. "Me perdoa." Ele chorava. A estrada diante do carro se transformou. Ele estava de volta àquela curva antiga, ao local do acidente. Mas agora, o carro seguia sozinho, acelerando. O freio não respondia. O velocímetro disparava. A voz final do passageiro ecoou: "Agora você vai ficar comigo, no fim da corrida." O carro desapareceu na curva. Nunca foi encontrado. Dias depois, o aplicativo de corridas ainda mostrava Marcos em trânsito, em uma corrida sem destino, com um único passageiro. Capítulo 4. O ponto de retorno 3. Dias após o desaparecimento de Marcos, Lívia, sua irmã, começou a receber mensagens estranhas do número dele. Apenas uma frase repetida, enviada a cada hora: "Volte à curva." Desesperada, Lívia foi até a polícia, mas disseram que era um bug ou trote. Mas no fundo, ela sabia. Algo estava errado. Determinada, pegou o carro e dirigiu até a estrada onde Marcos havia sido visto pela última vez. Na famosa curva da colina, parou e saiu com uma lanterna. O ar estava parado. Nenhum som, nenhum animal, nada. Um silêncio morto. Ela andou pela beira da estrada e entre os arbustos encontrou algo que gelou seu sangue. O retrovisor interno do carro de Marcos, ainda com a ventosa presa,
a um pedaço de vidro quebrado. Antes que pudesse reagir, o som de um motor ecoou pela estrada. Ela se virou. Um carro se aproximava devagar, faróis acesos. Era o carro de Marcos. Sozinho. Lentamente, a porta do motorista se abriu. Lívia, tremendo, olhou para dentro. Estava vazio, mas o painel do carro mostrava: corrida em andamento, passageiro, desconhecido. O rádio ligou sozinho e uma voz sussurrou: agora você também entrou na corrida. Capítulo 5. A corrida. Eterna Lívia, assustada, tentou correr até seu carro, mas a estrada atrás dela havia desaparecido. Em seu lugar, apenas névoa. Quando se virou novamente, já estava sentada no banco do motorista do carro de Marcos. O cinto de segurança apertou sozinho. As portas travaram e no banco de trás a presença dele reapareceu. O homem de paletó antigo, agora com um sorriso maior, mais podre, mais satisfeito. Agora somos 3, ele sussurrou. Um motorista, uma passageira e eu. Lívia pisou no freio, girou o volante, tentou fazer qualquer coisa para sair dali, mas o carro dirigia sozinho, entrando por uma estrada que não existia nos mapas, uma estrada escura, sem fim, cheia de cruzes ao longo do caminho, cruzes feitas com partes de carros. Pelo espelho, ela viu o rosto do irmão por um instante, pálido, perdido, como se estivesse aprisionado ali. Ele ainda está aqui, ela gritou. A resposta foi um sussurro. Todos que entram na corrida nunca saem. O carro acelerou, engolido pela névoa, desaparecendo da realidade como o de Marcos. Agora, 2 motoristas estavam presos em um aplicativo amaldiçoado, em corridas eternas, carregando uma entidade que nunca perde a carona. Deixe seu like, inscreva-se para próximos vídeos.